A série do ensino médio. Hoje, 9 de junho, em classe nós propusemos responder algumas questões sobre o Estado Novo da Era Vargas, tá bom? Então, o Estado Novo é aquele momento que Getúlio Vargas dá o seu último golpe de Estado, né? Onde ele tem a sua chamada última fase de governo, no qual ele governa como uma verdadeira ditadura, né? Ele é um ditador, então não se assustem se surgir questões tipo Vargas governou até de certo modo semelhante ao fascismo italiano, porém ele não era fascista, ele era um ditador, mas um ditador nacionalista, tá bom? Então Vargas tinha lá suas peculiaridades, era excêntrico, mas ele durante o Estado Novo ele dá mais um golpe aqui, como nós já percebemos aqui, chamado Plano COI, né? No Plano COI aqui era para ele sair, ó. Essa data era para ele sair, né? Mas como ele espalhou para muita gente que os comunistas haviam planejado dar um golpe no Brasil, né? Os comunistas, o pessoal todo acreditou e ele acionou os artigos da Constituição que previam que poderia fechar o Congresso e ele mesmo governar sozinho para combater as ameaças, né? Ele acabou se aproveitando da situação que ele mesmo criou, a Constituição que ele mesmo criou. E aqui, em vez de ter uma eleição, ele acaba assumindo o Brasil por mais uma temporada, como vocês podem notar. Durante o Estado Novo, ele dá andamento à sua CLT, que é a criação da consolidação das leis trabalhistas, né? E ele cria também a Petrobras, ele lança mão da base energética nacional como sendo primordial para o desenvolvimento do país. E também durante o Estado Novo ele coloca o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Um fato até então inaceitável para a maioria da população, né? Todo mundo ficou meio chateado por conta disso. Aqui nesse momento o Vargas teve que escolher, ou apoiava os Estados Unidos, ou então apoiava o eixo formado pela Alemanha, Japão e Itália, né? E ele escolheu apoiar os Estados Unidos e colocou na ilegalidade aqueles partidos políticos integralistas que eram todos fascistas também. Ficaram proibidos de funcionar no Brasil. Então Vargas ele coloca o Brasil na Segunda Guerra Mundial e aqui começa, digamos assim, o desenrolar da sua queda política, né? Todos começaram a questionar como é que um ditador, como no caso Vargas, né? Como é que um ditador vai combater as ditaduras lá na Europa? Então, com esse questionamento aí, o pessoal coloca o Vargas contra a parede, né? E ele acaba, digamos, né, no finalzinho dessa década aqui, no finalzinho desse ano aqui, que a guerra estava acabando, né? Quando ele colocou o Brasil na guerra, ele acaba sim convocando eleições para o próximo ano, viu? A qual ele não consegue mais se reeleger. Tá? Então, eu trouxe aqui algumas questões que nós trabalhamos em classe, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu acredito que vocês já tenham essa atividade aí também anexada no caderno de atividade, tá bom? Então, terceiro médio, olha só. A primeira questão diz assim, ó: sobre o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945, é incorreto, tá bom? Incorreto, preste atenção, afirmar que. Então só vai ter uma questão errada e as demais estão certas. O Estado Novo foi caracterizado por um forte intervencionismo estatal? Sim. Se está certo, você não marca ela, você vai apenas corrigir. Criou órgãos de censura e repressão? Não, vamos ver aqui a C. Apoiava-se no discurso nacionalista? Sim. Exercia um grande controle sobre sindicatos, tanto de trabalhadores quanto também sindicatos patronais. Então aqui a questão também está certa, então você vai marcar errada somente a letra B, tá bom? Onde ele não criou esses órgãos de repressão, que foi mais coisa de regime militar no Brasil, tá bom? É uma outra questão. O Brasil recuperou-se de forma relativamente rápida dos efeitos da crise de 1929, por quê? Letra A está ligadinha aqui. Letra A. O governo de Getúlio Vargas promoveu medidas de incentivo econômico
com empréstimos obtidos do exterior, não pelo fato do Vargas ser, digamos assim, nacionalista, ele evitava o máximo a injeção de empréstimos do exterior. Então não é a letra A. O país, não tendo uma economia capitalista desenvolvida, ficou menos sujeito aos efeitos da crise. Errado também, gente. O Brasil também sentiu muitos efeitos da crise. Letra C. Um efeito combinado positivo resultou na diversificação das exportações e do crescimento industrial. Sim, vamos dizer que sim, né? Porque assim, o efeito da crise foi obrigar os países a investir em outras atividades, na diversificação, tá bom? Não só mais o café, mas também havia necessidade de investimento em outras culturas. Tá? Terceira questão, olha só que interessante. A política cultural do Estado Novo, com relação aos intelectuais, caracterizou-se pelo quê? Será se foi pela repressão indiscriminada, quer dizer, os intelectuais foram reprimidos indiscriminadamente? Não foi errada essa daí. A relação com os intelectuais caracterizou-se por um clima de ampla liberdade, pois o governo cortejava os intelectuais para obter apoio ao seu projeto nacional. A questão poderia estar certa, 2, porém só não, a B. Só não está certa por causa dessa chamada ampla liberdade. Parece até coisa de democracia, não é, viu gente? Pela indiferença, pois os intelectuais não tinham expressão, também não está correto. Então sobrou apenas a letra D. Não havia tanto interesse pelos intelectuais, até porque o foco do governo era o chamado populismo, né? Ele se apoiava mais nos trabalhadores sindicalizados, enfim. Vamos para a quarta questão, olha só. A política internacional do regime Vargas, entre 1930 e 1945 pode ser definida como a política internacional dele, tentativa de formar um pacto de aliança com os demais países da América Latina, visando garantir a neutralidade da região. Não, de forma alguma, viu? Não tem interesse de unir a América Latina, não. Letra B. Oscilação entre a Alemanha e as nações democráticas, até optar pelas últimas, sim, essa daqui. O Vargas tanto era aliado dos alemães, como também era aliado dos Estados Unidos. Quando chegou o momento dele escolher, claro que ele escolheu as nações democráticas, né? Ficar do lado aí dos americanos, franceses e ingleses. Bom, vamos aí para quinta. Isso quer dizer que o Brasil foi para a guerra ao lado dos Estados Unidos, tá, gente? Qual guerra? Segunda Guerra Mundial. Quinta questão, olha só. A decretação do Estado Novo foi precedida por uma radicalização do processo político que pode ser expresso no ou na. Então é o seguinte, está falando sobre a decretação do Estado Novo, né? Ou seja, o que foi o estopim para ele criar o Estado Novo? Será se foi o apoio dos tenentes? Não, né? Os tenentes já apoiaram ele lá em 1930, tá? E o Carlos Prestes não fazia parte desse apoio, não. Letra B. Levante comunista em várias guarnições do Exército. Em 1935, conhecida como Intentona Comunista. Certo, né, gente? A Intentona Comunista quer dizer uma tentativa do comunismo dar um golpe de Estado. Teve essa Intentona Comunista? Teve. Inclusive o Luiz Carlos Prestes fazia parte disso aí. Foi preso até, viu? E a Olga, que era a esposa dele, a Olga foi enviada para os alemães, porque a Olga, apesar de ser casada com Carlos Prestes, ela era alemã de origem judia e digamos, acusada de ser espiã russa. Então tudo isso já pesava muito contra ela. E o Vargas pegou e enviou a Olga para os campos de concentração dos nazistas. Tá? Então a Intentona Comunista foi liderada pelo Luiz Carlos Prestes, tentou realmente dar um golpe no Vargas, né? Não conseguiu. Enfim. A sexta questão diz assim.
A Revolução de 30, apoiada por grupos heterogêneos, sem grandes rupturas, promoveu sob a liderança de Getúlio Vargas um novo encaminhamento para o Estado brasileiro. Identifique esses traços nas alternativas abaixo. Letra A. O Estado getulista incentivou o capitalismo nacional, promovendo a aliança entre setores da classe trabalhadora urbana e a burguesia nacional? Sim, correto. Ele tentava equilibrar tanto a burguesia como a classe trabalhadora. Bom, esse era o Estado varguista. Sétima questão. Vou colocar assim para ficar melhor para a gente ver, né? Amassado, nada aqui. A sétima questão diz assim: são características da legislação trabalhista estabelecida no período de Vargas. Letra A. A instituição do imposto sindical e da universalização dos direitos trabalhistas e políticos aos trabalhadores urbanos e rurais. Controle dos sindicatos e a concessão de direitos sociais aos trabalhadores urbanos. Sim, né? Isso. Tá certo. Controlar os sindicatos era uma jogada que o Vargas já tinha, viu, pessoal? Oitava. A aprovação da legislação trabalhista associada a Getúlio Vargas caracterizou-se por: letra A. Colocar o Estado como mediador das relações capital-trabalho. Criar os sindicatos verticais inspirados no fascismo. Delegar aos sindicatos a organização da Previdência Social. Ou autorizar a Justiça do Trabalho a proibir greves. Então é facinho, ó, presta atenção. É só colocar o Estado, ou seja, o governo de Vargas, como mediador nas relações capital-trabalho. Ou seja, patrões e empregados iam ser intermediados pelo Estado governado por Getúlio Vargas. Tá bom, galera? Ok, pessoal? Então, essa aqui foi umas questões que nós discutimos em classe sobre a Era Vargas, sobre o Estado Novo. Lembrando aí que ele criou muita coisa, né? Ele criou aí as leis trabalhistas, enfim, como já colocamos aqui. Uma das grandes pegadinhas que aparece, gente, em provas por aí, é dizendo que o Vargas, além do IBGE, além da CLT, né, ele também criou a SUDENE e o FGTS. Cuidado com essa pegadinha bem aqui, gente, que muita gente já caiu nela. O Vargas, ele não criou a SUDENE, tá bom? E nem o FGTS, tá? Aqui tudo bem, ele criou também Petrobras, enfim, né? Mas esse aqui que criou foi o JK, o Juscelino Kubitschek, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. E o FGTS quem criou foi o regime militar, tá bom? Essa é a pegadinha que eu queria mostrar para vocês. Cuidado para não marcar a questão que vem essas coisas aqui, tá bom? Então, Estado Novo termina aqui porque o Vargas vai para a guerra. E indo para a guerra o pessoal pega no pé dele. Como é que ele é um ditador e vai combater ditadura na Europa? O pessoal começou a exigir, tanto os partidos de oposição como a sociedade no geral, também a imprensa, exigir que o Vargas fizesse eleições diretas entre aspas, porque só votava mesmo quem tinha condição, né? Então fizesse eleições imediatamente para escolher logo um novo presidente, certo? E nessa o Vargas não entra mais, ele só vem reaparecer em 1950, onde ele se candidata e volta novamente. Aí já é o chamado período democrático, não é mais Estado Novo, aí já é chamado período democrático. A gente vai ver isso futuramente. Então, pessoal, ficamos por aqui, tá bom? Na dúvida aí, você vê o vídeo novamente, vê aí as questões novamente. Que é muito importante a gente fazer esses simuladozinhos, porque a gente vai colocando a gente num patamar de maior competitividade, tá bom? Tchau, gente, grande abraço, valeu.